Bem-vindo ao canal. O tema de hoje é o sábado revelando a bondade de Deus. Um dos grandes problemas que o ser humano enfrenta quando ele pensa, quando ele reflete sobre Deus, é a questão do mal, a origem do mal, a não intervenção de Deus em relação ao mal. E isso fez com que Agostinho de Hipona, que foi criado por Mônica, sua mãe, dentro do cristianismo, num determinado momento da sua adolescência, da sua juventude, ele deixa o cristianismo para buscar explicações sobre esse tema, inicialmente no maniqueísmo e posteriormente na doutrina neoplatônica. Porém, essa busca de Agostinho se revelou infrutífera. Mais uma vez ele foi decepcionado, até o seu grande encontro com o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, como é conhecido, de Milão, Ambrósio de Milão. E na curiosidade para ver as técnicas de retórica que Ambrósio usava, assistindo os sermões desse grande doutor da igreja, Agostinho se reencontra com o cristianismo. E, de fato, o cristianismo é uma resposta eficaz para a questão do sofrimento. O tema não é propriamente esse, nesse vídeo, mas a questão é como a guarda do sábado deve ser vista em relação ao sofrimento. O sábado, ele tem alguma relação, ele nos conta alguma coisa, ele nos explica alguma coisa em relação à questão do sofrimento? Quando eu leio a minha Bíblia e vejo os 10 mandamentos que estão ali no capítulo 20 de Êxodo, a partir do versículo 8, eu vejo o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E o mandamento, que é a única parte da Bíblia escrita pelo próprio dedo de Deus, conclui dando a razão para tudo isso. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa bênção nós já encontramos ali no capítulo 2 do livro de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, eu tenho o seguinte texto: E havendo Deus terminado no dia 7º sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus cessa o seu trabalho. Mas o que é mais importante para nós entendermos esse tema aqui é que tanto no mandamento dado aos judeus ali no Sinai, nas tábuas de pedra, quanto nesse texto que nós acabamos de ler, nós fomos remetidos para a criação. Quando nós estamos diante da criação, a bondade de Deus, ela se revela. E esse é o tema: a bondade de Deus na criação, a bondade de Deus na redenção. Já lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, eu leio o seguinte, capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus apenas está concluindo com essa expressão que ele já havia usado em outros versículos do capítulo 1. Viu Deus que tudo era muito bom. A bondade de Deus já está representada na criação. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez os animais, enfim, quando ele criou tudo que há, ele já criou dentro de uma perspectiva de muita bondade e de muita alegria.
Ocorre que quando nós lemos o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos ver a história de uma verdadeira tragédia. Quando Adão e Eva, eles cometem o primeiro pecado, aquilo que é chamado pecado original. Nessa queda já não há mais tudo bom. Agora há algumas situações difíceis. Adão teria que ganhar o pão com o suor do próprio rosto, Eva teria as suas dores no parto, e nós vemos que a natureza a partir daí vem sendo deteriorada até chegarmos no momento em que estamos. Ocorre que se na ação criadora de Deus tudo era muito bom, isso, segundo a promessa de Deus, voltará a ser muito bom. E nós estamos então diante da ação redentora de Jesus Cristo, de Deus. A grande questão nessa atividade redentora de Deus em relação ao sábado, e por isso mesmo muitas pessoas entendem que Jesus Cristo já não guardava o sábado, está nas curas que Jesus realizou no dia de sábado. Essas curas que nós encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, elas eram uma agressão para aqueles rabinos, para os fariseus, para os judeus que haviam imposto ao repouso sabático, ao dia do descanso, inúmeras regras que praticamente haviam descaracterizado o sábado. Os judeus haviam, na sua ânsia de não mais transgredir, desde o exílio e com o trabalho intenso do partido dos fariseus, criado regras inúmeras que estavam desfigurando o dia de sábado, a guarda do sábado. As atividades de Jesus em relação ao sábado não foram feitas como uma forma de afronta ao mandamento de Deus, mas sim para liberar esse dia e essa instituição do sábado de uma limitação que ele vinha sofrendo por invenções humanas. Então, eu gostaria de abordar aqui no vídeo dois episódios que o evangelista João, do apóstolo João, ele narra justamente das curas que foram feitas no dia do sábado. Foram mais do que duas, mas nós vamos nos ater a essas duas curas. A primeira destas curas a que eu me refiro foi a que ocorreu de um paralítico que se encontrava à beira de um tanque, o tanque de Betesda. Havia ali uma lenda que quando os anjos mexiam a água do tanque, o primeiro doente que pulasse dentro das águas, ele estaria curado. Jesus chegou e se deparou com um homem que havia 38 anos que estava paralítico. Então Jesus fez uma pergunta a esse homem: você quer ser curado? E ele diz: quero, mas não há ninguém que me coloque nas águas. Como é que eu vou ser curado? Então Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus então determinou que ele tivesse uma atitude positiva, pegasse ali o que lhe servia de cama e andasse, fosse embora. Ou seja, ele estaria curado, estaria andando. E essa cura foi imediata. Então os judeus, vendo aquilo, disseram para o paralítico o seguinte, São João 5, versículo 10 e seguinte: por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no dia do sábado. A pergunta que se impõe aqui é a seguinte: os judeus perseguiam Jesus
porque ele fazia essas coisas no dia do sábado. Quem é que estava entendendo errado a questão do sábado, da bondade de Deus, do que se realiza nesse dia? Os judeus, que haviam criado inúmeras regras sobre a questão do sábado, ou Jesus, que estava ali para ensinar a todos, não só como se guarda o sábado, mas ensinar a todos como se vive, qual é a importância, por exemplo, do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, quem estava com a razão ali? Os judeus, fariseus que estavam ali, ou Jesus? Então nós estamos vendo aqui Jesus esclarecendo para eles como seria guardado o sábado. Qual foi a resposta de Jesus para estes fariseus? Eu leio aqui capítulo 5, versículo 17, logo a seguir no texto. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa foi uma afirmativa de Jesus em relação ao sábado. Pois bem, o mesmo apóstolo João, no seu evangelho, passa a narrar agora uma outra história de cura no sábado, capítulo 9 do evangelho de João. Aqui nós temos uma cura de um cego de nascença. Eles estavam passando e aquele cego ali, e havia o preconceito da cultura judaica daquela época, de que uma pessoa que estivesse doente havia pecado, ou ela ou os seus pais. Essa pergunta foi feita em relação àquele cego. Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Capítulo 9 de João, versículo 3. Pois bem, mas Jesus não para aí. Você se lembra que no capítulo 5, Jesus disse que o meu pai trabalha até agora e eu também? Então agora, olha o que Jesus diz para os seus discípulos em continuidade a este diálogo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo? É necessário fazer as obras de Deus, enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, antes que venha a noite, antes que não haja mais oportunidade de revelar a Deus neste mundo. E o que Jesus faz então? Jesus cura o cego. Como é que Jesus curou o cego? Jesus se abaixou, cuspiu na terra, fez um lodo da saliva com o barro, aplicou aquele lodo nos olhos do cego e disse ao cego o seguinte: você agora vai no tanque de Siloé e se lave. E o cego foi e enxergou. Novamente aqui estamos diante de um fato controverso, onde os judeus, os fariseus, não aceitaram. Eles achavam que Jesus estava o quê? Transgredindo o sábado. Inclusive, eles fizeram uma acusação muito séria, que está no capítulo 9, o versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. Então Jesus está se revelando através das suas curas e está libertando a guarda do sábado daquele entendimento que os judeus tinham naquela época. A questão então agora é a seguinte: Jesus cura aquele paralítico no sábado. Ele é acusado de trabalhar ao sábado e de mandar o paralítico trabalhar ao sábado carregando o seu leito. Jesus cura um cego de nascença, ele fazendo uma obra, ele cuspiu no chão. Isso era proibido pela cultura judaica da época, pelo entendimento que os judeus da época tinham a respeito do sábado.
Ou seja, o ser humano não podia cuspir no chão porque iria abrir um buraco e isso era trabalho. Para você ter uma ideia a que ponto chegou esse desvirtuamento da questão do sábado. Agora, tem uma afirmativa que ela é importante. Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Em outras palavras, Jesus então estava dizendo que é necessário trabalhar no dia do sábado? Estava. Jesus estava sendo muito claro: meu pai trabalha, está trabalhando hoje, no dia do sábado. Mas a pergunta que vem a seguir é a seguinte: que tipo de trabalho é a obra de Deus? Porque nós vamos convir que Deus estava fazendo um trabalho. Que tipo de trabalho é esse que é um trabalho lícito para ser feito no dia do sábado? A obra de Deus, na visão dos teólogos de todas as denominações, ela tem, na verdade, três grandes pilares, ou ela se revela de três grandes formas. Primeiro, a obra de Deus, o trabalho de Deus como Criador na criação. Segundo, o trabalho de Deus na manutenção de tudo o que ele criou. O trabalho de Deus é no cuidado contínuo. Mas terceiro, e essa é a obra de Deus que mais importante se torna para nós hoje, e especialmente no assunto que estamos tratando nesse vídeo, que é o trabalho de Deus nos seus atos redentivos, nos seus atos de redenção. O profeta Isaías, ele se refere ao trabalho de Deus de uma forma maravilhosa. Ele diz o seguinte, no capítulo 64, versículo 4 de Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. O trabalho de Deus não visa a si próprio. Deus não realiza seus trabalhos visando o seu conforto pessoal. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus tem o seu principal trabalho para a humanidade, que é o trabalho redentivo, de tirar o homem desse antro de pecado, desse antro de destruição, desse momento grave que vivemos e que nós estamos vendo quais são as consequências do descumprimento da lei de Deus. O salmista, no Salmo 127, no versículo 2, ele diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós estamos dormindo e Deus está trabalhando. E qual tem sido o trabalho de Deus? O trabalho redentivo. Quando Jesus veio a este mundo, ele ensinou trabalho redentivo. Ele curou trabalho redentivo. E ele morreu numa cruz, trabalho redentivo. Todo o trabalho de Deus, desde a queda do homem, que nós lemos lá no capítulo 3 de Gênesis, até o dia de hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, tem sido o trabalho de redimir, de retirar o homem dessa situação, das consequências do pecado em que nós vivemos. A pergunta que foi feita pelos judeus a Jesus é aquela que tem sido feita ainda hoje. Num sábado, Jesus curou um paralítico dentro da sinagoga. Olha o que aconteceu. São Mateus capítulo 12, versículo 9 em diante. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Essa é a pergunta que está reverberando até os nossos dias. Porque as pessoas que defendem que não, o sábado foi abolido, que nós agora temos um outro dia de guarda, que é o domingo, normalmente um dos argumentos que se usa é esse: olha,
Jesus curou o sábado, demonstrando que não era mais necessário guardar o sábado. O que foi que Jesus disse? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado está cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha? Pergunta: quanto mais vale o homem que uma ovelha? Logo, e aí Jesus responde: é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao Senhor: estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Jesus aqui, respondendo essa pergunta crucial, ele não disse: não há mais necessidade de guardar o sábado. Olha, o sábado foi abolido. Não, Jesus afirmou simplesmente o seguinte: é lícito fazer o bem no dia de sábado. Essa é a obra redentiva de Deus. A cura era uma forma de que Jesus, que revelava o Pai, se expressasse para demonstrar o valor da sua obra redentiva. E uma delas que ele faria, que era uma garantia, que ele tem o poder de nos curar. Jesus nunca aboliu o sábado. E eu gostaria de pedir que alguém me mostrasse um versículo nos evangelhos onde Jesus diz: não necessitamos mais guardar o sábado. Um versículo. Não há esse versículo nos 4 evangelhos, nem no Novo Testamento inteiro, e muito menos no Velho Testamento. Ao contrário, Jesus disse: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não cairá um tio da lei. E Jesus também disse para os seus discípulos, ali no sermão profético de São Mateus 24, ele diz o seguinte: orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Essa profecia se cumpriu com a queda de Jerusalém, no ano 70. Ora, se Jesus estava proferindo esse sermão profético no ano 33 da nossa era, no ano 30 da nossa era, melhor dizendo, é possível que então havia Jesus profetizou a guarda do sábado ainda para 40 anos depois. Se no ano 70 o sábado estaria válido nas palavras de Jesus, como é que vamos admitir que os apóstolos teriam abolido o sábado, já não guardavam mais o sábado? Estariam os apóstolos desobedecendo essa norma que Jesus chancelou? Quando Jesus morre e as mulheres vão em busca de bálsamos, o que diz a palavra? Lucas 23, 56 diz o seguinte: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas está escrevendo o seu evangelho aproximadamente em torno do ano 63, ou seja, 30 anos depois. 33 anos depois. O que nós temos aqui? Lucas, que fez uma pesquisa, que analisou, que era companheiro do apóstolo Paulo, que entendia a teologia do apóstolo Paulo profundamente, ele não diz aqui: no sábado descansaram segundo o abolido mandamento, e no sábado descansaram segundo o mandamento da velha aliança, no sábado descansaram segundo a lei que já não está mais em vigor. Ele simplesmente narrando, ele diz: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Uma das bênçãos do sábado é acompanharmos a obra redentiva de Deus. E um dos aspectos da obra redentiva de Deus é o ensinamento da palavra. Por essa mesma razão, aos sábados, nós devemos estar reunidos em assembleia de cristãos para aprendermos da palavra e para ensinarmos as pessoas. E é o dia em que estamos em comunhão com o grande professor, o Espírito Santo, que nos fala a respeito de Jesus Cristo,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é por outra razão que o grande teólogo do século XX, Karl Barth, disse o seguinte: o mandamento de santificar o sábado, por exemplo, não foi dado apenas para nos mostrar o nosso pecado, quando não o santificamos, mas também para nos mostrar a melhor maneira de encontrarmos regularmente a Deus, ouvindo a palavra de Deus na Assembleia Santa. Portanto, é graça. Karl Barth diz que o mandamento do sábado é graça. Eu não desconheço o fato de que Karl Barth, quando está se referindo aqui ao sábado, pelas suas convicções teológicas, ele estaria se referindo ao chamado sábado cristão. Esse é um outro assunto, se existe ou não o sábado cristão. Mas o reconhecimento de que é necessário um dia, seja sábado ou domingo, para estarmos reunidos na presença de Deus é inquestionável. Eu te convido a continuar os seus estudos sobre esse tema. Um abraço, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo.